Olá, professores, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre como criar um teste ou uma avaliação no Canvas, tudo bem? Bom, primeiramente você vai acessar o seu Canvas e vai optar pela pasta de sua preferência, tá bom? No caso, eu vou utilizar aqui uma pasta para teste. Depois que você abrir a sua pasta, você vai identificar novamente o módulo de sua preferência, onde você está querendo inserir o seu teste, tudo bem? No caso, eu vou criar aqui apenas como exemplo neste primeiro módulo, mas aí você insere onde você achar melhor, certo? Depois que eu clique mais aqui ó, do meu módulo, para adicionar uma nova seção, ele vai perguntar o que eu quero adicionar no meu módulo, certo? Aí eu insiro aqui teste, adicionar teste às informações gerais. Essas informações gerais é o nome do módulo que eu estou inserindo esse objeto, no caso, esse teste. Depois eu clico em novo teste. Depois eu venho aqui e dou um nome para esse teste. Criei aqui teste de computação apenas como exemplo também e clico em adicionar item. No caso, aqui ele vai criar esse teste, correto? Teste de computação. Ele vem por padrão despublicado, mas aí você pode continuar fazendo as suas edições nele até você finalizar e aí publica para os alunos posteriormente a essas edições, tudo bem? Ou você pode já publicar logo de cara. Para editar, basta clicar no nome do seu teste. Aqui, pode ver que aqui ele está falando que não foi publicado ainda. Clique em editar. Depois que você clicar em editar, pode ver que aqui ele abre aqui o título que eu dei para o meu teste e esse campo de instruções. Aqui você vai escrever qualquer tipo de informação relevante em relação a esse teste. Por exemplo, se você quer adicionar o conteúdo só para frisar para os alunos do que vai cair no teste, se você quiser inserir qual vai ser a forma de você avaliar esse teste de acordo com o seu plano de ensino, ou qualquer tipo de informação pertinente a esse teste, tá bom? O prazo de duração, se você quiser frisar a questão da quantidade de perguntas, tudo isso você pode relacionar aqui para o aluno, tudo bem? Descendo um pouco mais, aqui a gente tem as informações gerais que permeiam qualquer tipo de teste que você for criar no software Canvas LMS. No caso, aqui são as informações básicas para estruturar o nosso teste. Aqui a gente tem o tipo de teste. Para contagem de pontos, é somente o teste para avaliação, tudo bem? Se você selecionar qualquer tipo de opção aqui, ele não vai contar os pontos. Então, selecione teste para avaliação. O grupo pode ser para algum grupo específico que você tiver dentro do seu Canvas, tá bom? No caso, eu vou deixar aqui como exemplo de tarefas. Aqui nós temos opções como embaralhar as respostas, se você quer misturar as alternativas, limite de tempo, vou colocar aqui 60 minutos, por exemplo, permitir várias tentativas. Se o aluno puder ter mais uma tentativa para fazer o teste, você pode decidir se vai ficar a pontuação maior, a mais recente, ou então uma média que é calculada pelo sistema, tá bom? Se você for permitir mais de uma vez, tem que especificar quantas vezes vão ser permitidas. No caso, você seleciona aqui, tentativas permitidas, coloca 2, 3, enfim, fica ao seu critério, tá bom? Logo aqui embaixo nós temos a permissão do feedback, da visualização do feedback. Então, se você quer que o aluno veja o feedback da prova, as questões que ele errou e as que ele acertou, você pode deixar isso de forma automática, inserido essas duas caixinhas aqui, ou então pré-estipular um prazo para que ele visualize esse feedback. Então, seleciona aqui, permitir que os alunos vejam as respostas corretas, e tem aqui o campo de data, que é onde você vai permitir essa exibição. No caso, hoje é dia 6, eu quero que o aluno veja a prova somente no dia 7, tá bom? A partir da meia-noite. Feito. E você pode esconder o teste no dia 7 mesmo, a partir das 20. Opa, deixa eu alterar isso aqui. Ele pede para que a data
da ocultação seja posterior à data da exibição. Então, no caso, eu vou selecionar aqui no dia 8. Vou dar feito. Lembrando que essa data de exibição tem que ser posterior à data de finalização desse teste, tá? Então, exibir uma pergunta por vez, aqui você pode deixar marcado para que apareça apenas uma questão na tela, ou então, se for mais de uma, só deixar desmarcado. Se você selecionar aqui, você tem essa opção de bloquear as perguntas após a resposta, ou seja, depois que o aluno selecionou alguma alternativa ou respondeu, ele não tem mais a opção de refazer. Daí você seleciona aqui. Aqui é uma restrição, se você quer inserir alguma senha para que o aluno possa acessar esse teste. E a questão da atribuição, que ele vem por padrão todo mundo, você pode tirar e selecionar algum aluno específico, e isso se aplica mais nos casos quando algum aluno perde o teste, entendeu? Aí você tem que reabrir para que o aluno possa fazer esse teste. Aí você vai tirar esse filtro aqui, vai selecionar somente o nome do aluno e vai habilitar um novo prazo, para que ele possa realizar a prova, somente ele. Aqui vem por padrão todo mundo, você pode deixar aí desse jeito mesmo. A questão da entrega, pode ser hoje mesmo, dia... Deixa eu ver que dia a gente selecionou aqui, dia 7. Pode ser hoje mesmo, às 6 de outubro, às 11h59. E a disponibilidade hoje a partir das... Hoje, a partir das 22h30 da noite. Sempre clique em feito, tá? Porque aí ele salva aqui. E o até tem que ser a mesma data da entrega. Então, dia 6, às 11h59 da noite. Feito. Lembrando que até tem que ser a mesma data da entrega e a data de exibição do feedback para os alunos tem que ser posterior à data de entrega e à data do até, que é quando finalizar o teste. Tá certo? Só se atentar a essas opções. Bom, no caso que eu já pré-configurei, eu posso vir aqui em perguntas, clico em nova pergunta, pergunta 1, por exemplo, aqui o sistema ele me oferece diversas opções para eu estar escolhendo como forma de trabalhar nesse meu teste. Então tem múltipla escolha, verdadeiro ou falso, preenchimento de lacuna, pergunta dissertativa, enfim, tem várias opções aqui. Eu vou por exemplo, múltipla escolha e vou dar a pontuação de 2,5 pontos. Tá bom? No caso aqui, a pergunta, você vai inserir a sua pergunta, né, o seu enunciado. Eu vou usar aqui uma de exemplo. Bom, essa aqui é a minha pergunta, minha primeira pergunta. E aí eu tenho o campo das alternativas. As alternativas elas vêm por padrão 4 alternativas, tá bom? Mas aí você pode excluir ou adicionar mais alguma alternativa de sua preferência, tá certo? Lembrando que para selecionar a alternativa correta, basta clicar nessa setinha aqui do lado da alternativa. E onde a setinha estiver habilitada é onde a alternativa será a resposta correta, tá? E tem essa caixinha também que você vai dar o seu feedback. Caso o aluno tenha escolhido essa é uma resposta errada. Você pode escrever o seu feedback negativo, né? Por que essa é a resposta errada? Tá? E você tem todas aquelas opções de edição de texto, você pode inserir um link, um vídeo, fica, né, ao seu critério decidir como você vai criar esse feedback por alternativa, tá? Então, no caso, você sempre clica em feito para salvar. Eu vou inserir aqui as alternativas, por exemplo, correta. Em atualizar pergunta, a pergunta foi criada. Então, você tem que clicar em atualizar a pergunta antes de clicar
antes de clicar em salvar ou salvar e publicar. Então eu vou clicar aqui em salvar e publicar. Depois que eu clicar em salvar e publicar, pode ver que ele já foi publicado. Está aqui o prazo habilitado, entrega é hoje, às 11h59 da noite, e vai liberar a partir das 10h30. Eu clico em pré-visualização e ele vai abrir aqui o meu teste, conforme o aluno vai visualizar, tá certo? Então ele tem aqui a pergunta, né? Ele pode clicar aqui e clicar em enviar o teste, como eu só adicionei essa pergunta, mas essa opção de enviar o teste só fica habilitado assim quando eu já tiver respondido todas as perguntas, tá certo? Espero ter ajudado um pouco vocês.